Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de Kotlin e lógica de programação. Hoje a gente vai aprender sobre múltiplas condições. E aqui eu vou deixar um convite, se você está gostando desse tipo de material, por favor, se inscreva aí no canal, dê um like nesse vídeo, que isso vai me ajudar e muito a distribuir esse tipo de conteúdo na internet. Bom, na última aula, o que a gente fez? A gente resolveu um problema simples e aprendeu o que é uma condição. Só que problemas mais complexos ou condições mais complexas exigem que a gente faça não apenas uma condição, mas várias condições para resolver um problema. E aí que entra aqui as múltiplas condições. Tá, para isso a gente vai pegar um problema. Aquele mesmo problema que a gente pegou no vídeo passado. A gente classificava o quê? As nossas notas. Só que agora a gente colocou mais uma categoria de notas. Então, abaixo de 7 pontos aqui, nós temos a categoria C, e entre 9 e 7 pontos nós temos a categoria B. Então tem que ter uma média aí entre 9 e 7 pontos. A categoria A é acima desses 9 pontos, mas a gente não vai trabalhar com ela agora, só para a gente trabalhar com esses dois problemas. Então, beleza. Imagina que o aluno pegou uma média 6. Então a gente tem aqui as nossas duas condições. Média menor que 9 e média menor que 7. Esse problema, se a gente for perguntar aqui, as duas condições. 6, ele é menor que 9? Sim, ele é menor. 6 é menor que 7? Também é. Então, se a gente fosse usar apenas essas condições simples, a gente não poderia categorizar, por exemplo, a média 6 para a média B ou para a média C. Ela seria uma condição positiva para os dois casos, porque ela é menor do que 9 e ela é menor do que 7. Para isso, a gente precisa, então, adicionar mais uma condição, que é uma condição de média maior ou igual a 7. Porque se a gente colocar nessas duas condições aqui, eu fico entre o limite entre 9 e 7 pontos. Só que a gente tem um problema. E qual é o nosso problema aqui? Se a gente for pegar essas duas condições, eu tenho duas condições para um mesmo if. E aí a gente aprendeu até agora a criar um if com apenas uma condição. A gente poderia criar dois ifs? Poderia sim, mas não é o escopo dessa aula. Então vamos lá, vamos focar em um if só. Então a gente tem um if para uma condição. Por exemplo, if média menor que 9, if média maior igual a 7. Como que a gente faz para usar as duas condições no mesmo if? Desse jeitão aqui. Para a gente usar desse jeitão que está escrito aqui, a gente vai precisar de um operador lógico. E dentre os operadores lógicos, nós temos três. O AND, o OR e o NOT. Se a gente for traduzir, é o operador E, o operador OU e o operador NÃO. E se a gente for usar o código dele na lógica de programação, no nosso algoritmo, a gente tem esse simples, o E comercial, pipe, dois pipes na verdade, e o símbolo de exclamação. Agora preste atenção nos operadores e no nosso problema. A gente quer um problema que a média ela é menor igual a 9 e a média é maior ou igual a 7. Então, de bate pronto aqui, olhando o nosso slide, a gente já sabe que a gente vai utilizar o operador E comercial. Simples assim. E qual é a característica do operador E comercial? A característica dele é o seguinte, é que essa condição, essas duas condições, elas têm que ser verdadeiras para que o resultado dessa operação seja verdadeiro. Então, para isso, a gente tem aqui no nosso algoritmo todos os ifs necessários. A nota A, a média A, na verdade, média maior que 9, a média B, para média menor que 9 e a média maior ou igual a 7, e a média C, que é a média menor que 7. Então, para isso, a gente tem aqui o nosso algoritmo pronto e montadinho. E agora, a gente vai testar esse programa no Kotlin Playground. Beleza? Estamos aqui com o nosso programa no Kotlin Playground, porque é um programa simples de testar, por isso que eu estou usando a IDE. Então, beleza. Aqui a gente tem a nossa média 6 e aqui as nossas condições. Cada condição eu coloquei aqui numa variável. Então, a primeira condição da média A, que é uma condição simples, coloquei média maior 9. Média que é a nossa variável que está aqui. Média B, aí eu coloquei média menor igual a 9 e o E comercial aqui que vocês podem ver, média maior igual a 7. E aqui a média C, que é a média menor que 7. Vou colocar aqui para rodar.
E a saída aqui do nosso programinha, assim que ele sair, é aluno média C. Por que a média C? Se a gente for pegar 6, 6 ele é menor que 7. Então ele cai na primeira condição aqui. Se a gente trocar aqui para a média 7 e a gente for rodar, a gente vai ter aqui o aluno de média B. Por quê média B? Porque 7 ele é menor que 9, beleza? Ele é menor que 9. Ele não é maior que 9. Média B, ele é menor que 9? Ele é menor que 9. E a média é maior que 7? É maior ou igual a 7, porque é 7. Então já cai nessa condição aqui. Então, para a gente testar essas condições, eu vou dar um print nas próprias condições. Eu vou colocar aqui. Beleza. Qual que é o resultado dessa operação? Você lembra que eu falei para vocês que uma condição ela só tem dois resultados, ou true ou false? Múltiplas condições com operadores booleanos, eles também têm uma saída que é true ou false. Para isso, a gente vai ver aqui. Ó, a primeira deu false, a segunda deu true, a terceira deu false. Então, dessa forma, a gente consegue ver o resultado da operação e validar aqui em qual if ele vai entrar. Então, desse jeito, a gente tem aí uma expressão booleana. A gente pode ficar brincando aqui, trocar todos esses valores, tipo, se o cara pegou uma média de 1, ele provavelmente vai cair aqui na média C. Ó, false, false, true, média menor que 7, aluno com média C. Média C. Então, a gente tem aqui nosso programinha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse algoritmo aqui para você testar, copiar e colar, testar aqui e praticar o máximo possível, tá bom? Agora, vamos voltar para o nosso slide. Agora que a gente já conheceu um pouco mais das múltiplas condições, eu quero explorar mais aqui os operadores booleanos, né? Então, a gente tem 3 deles, como eu já falei. O e-comercial, o ou e a negação. A gente vai explorar nesse vídeo o e-comercial. E para isso, a gente vai resolver um probleminha. Então, o problema é o seguinte, a gente vai selecionar aqui pessoas para um time masculino de basquete. Para isso, quais são as condições que a gente tem? Altura maior ou igual a 1,80 e a idade entre 18 e 24 anos. E por que a gente vai utilizar o operador e comercial? Porque ele é o único operador que ele garante a exclusividade, ou seja, a expressão só é verdadeira, todas as condições são verdadeiras. No nosso problema, a gente tem sexo masculino, altura e idade para avaliar planos. Isso significa que uma pessoa for do sexo feminino, ela já não vai ser classificada nesse algoritmo. Por quê? Por que ela não vai ser classificada? Porque mesmo que ela tenha outras condições, como a altura, que ela seja super alta, que ela tenha a idade adequada para entrar, a gente está classificando aqui o time masculino e ela é do perfil feminino. Então, para isso, as 3 condições têm que estar de acordo, têm que ser verdadeiras para que a gente possa ter um resultado verdadeiro. Então, nesse caso, esse if ele ia falhar, essa condição ia falhar, portanto, ela não ia ser classificada. Então, voltamos aqui para nossas condições. Sexo masculino, altura maior e a idade entre 18 e 24 anos. Então, dessas 3 exigências, nós temos 4 condições. Por quê? Porque eu estou criando aqui uma condição de altura ou de idade. Então, eu tenho que fazer 2 condições, o limiar menor e o limiar maior. Então, a gente tem que, para poder fazer um filtro de altura, sexo masculino, altura 1,80, idade maior ou igual a 18 e idade menor que 24. Então, a gente tem esses requisitos aqui. Bom, e para fins didáticos, o que a gente vai utilizar? O sinal vermelho aqui da bolinha em vermelho para valores falsos e a bolinha azul aqui para valores true. Então vamos lá. As nossas condições estão listadas aqui à esquerda e a primeira coisa que a gente vai checar é se a pessoa é do sexo masculino. Para isso, a gente criou aqui um personagem, o Mario. Ele tem 20 anos, tem 1,75 e é do sexo masculino, obviamente. Então vamos lá. Sexo masculino? Perfeito.
passou, é true. A idade é maior ou igual a 18? É uma idade aí de 20 anos, então é maior que 18. E essa altura dele é maior ou igual a 1,80? Não, ele tem 1,75, então ele vai falhar. E agora a idade é menor que 24? É uma idade de 20 anos, então 20 é menor que 24. Agora a gente vai entender como que o computador vai ler isso, como que ele vai montar essa expressão. Então, primeiro, ele já pegou todos os valores, né, que foi o que a gente fez no passo anterior, foi pontuando verdadeiro, falso, e a gente tem aqui essa expressão. Agora a gente vai combinar essas expressões. Então, ele vai passo a passo. Primeiro, ele vai fazer true e true, ou seja, verdadeiro e verdadeiro. Qual vai ser a saída? As duas condições são verdadeiras, então é uma saída verdadeira. Agora, a gente tem uma saída verdadeira aqui, isso, a gente tem uma saída verdadeira aqui e uma saída aqui falso. Então, para sair aqui uma saída verdadeira, as duas condições têm que ser verdadeiras. Caso contrário, vai sair falso. Então, qual é o resultado dessa expressão? A gente tem uma expressão e o resultado dela é um resultado negativo. Por quê? Porque tem uma condição negativa. Agora vamos para o terceiro nível, que é o falso e o positivo. Se a gente for forçar aqui, as duas condições, elas são verdadeiras? Não são verdadeiras. Então, vai ser uma saída falsa. Agora, vamos prestar atenção nessa saída aqui. Essa aqui foi a expressão que foi gerada. Uma saída verdadeira e o resto tudo falso. O e-comercial, ele vai fazer essa operação. Beleza. Todas as saídas são verdadeiras? Não, não são verdadeiras. Então, o resultado esperado que sai aqui é uma saída falsa. Então, passo a passo, até que a gente resolve a nossa expressão. E ela só vai ser verdadeira se todas as expressões forem verdadeiras. Como o nosso problema aqui, o Mário, ele não tem altura suficiente, portanto, ele não passa aí na seleção do nosso time de basquete. E na prática, a gente vai resolver isso agora no nosso Kotlin Playground. Perfeito, galera. Agora a gente tem aqui nosso programa. A gente tem aqui a altura do Mário, a idade do Mário e o sexo do Mário. Então, 1,75, 20 anos e do sexo masculino. Aqui a gente criou as nossas condições. Condição de altura, a condição de idade e a condição de sexo. Então, qual é a condição de altura? A altura do Mário ela tem que ser maior ou igual a 1,80. Qual é a condição da idade? A idade do Mário ela tem que ser maior que igual a 18 e a idade do Mário tem que ser menor ou igual a 24. Então, colocamos aí a idade entre 18 e 24. Para isso, a gente utilizou aqui a primeira vez o nosso operador e-comercial para forçar que essas duas condições aqui sejam verdade. Então, aqui tem que ser verdade e aqui também tem que ser verdade. Beleza? E a condição sexo, o sexo do Mário tem que ser igual, a gente está usando o operador de igualdade aqui, a M, o sexo masculino, beleza? Aqui a gente monta realmente se o cara foi selecionado ou se ele não foi selecionado. Então, qual é a nossa condição? A nossa condição é uma múltipla condição, uma expressão de condições. Então, a gente tem aqui a condição altura, tem que ser verdadeira, né? Isso aqui tem que ser verdade. Nossa condição idade tem que ser verdade, né? E a nossa condição sexo tem que ser verdade. E aí, para eu checar cada um, eu vou aqui na variável, por exemplo, sexo, e checo aqui qual é a expressão booleana para isso. Então vamos rodar aqui para esses dados aqui do Mário, ver se ele vai ser selecionado ou não. Beleza, o atleta não foi selecionado. Por quê? Porque ele não atende todas as características para ser selecionado. Então, para isso, vamos saber o porquê que o atleta não foi selecionado. Então, se a gente quisesse explorar mais isso, a gente poderia ir por condição por condição. Por exemplo, o primeiro if seria a condição altura. Qual é a condição altura aqui? A condição altura é que a altura do Mário tem que ser maior ou igual a 1,80. Então, a gente vai fazer essa checagem aqui, ó. Beleza. Só que a altura foi alcançada? Foi alcançada. A gente não quer que essa expressão seja verdade, né? Então, para a gente não fazer um bloco se não aqui, a gente pode simplesmente negar essa expressão. A gente vai negar, e aí eu vou colocar aqui um parêntese para ele saber o que ele vai estar negando. Ele está negando essa altura.
Por exemplo, o que significa esse sinal aqui? Esse aqui também é um operador booleano. A gente vai negar ele. Ou seja, se isso aqui for verdade, a gente vai negar. A gente vai dizer que é mentira. Se isso aqui for mentira, se for um valor falso, a gente vai negar a mentira, então vai ser verdade. A gente inverte esse resultado. Basicamente é um inversor de resultado. Então, se eu não, como que a gente lê isso? Se eu não tiver a altura do Mário maior que 1,80, então se eu não tiver, o que acontece? A gente coloca aqui print ln e vai colocar aqui a nossa informação. Olha, o atleta não atingiu a altura necessária de 1,80 metros. Então, bora ver se ele alcançou a altura. Ó, o atleta não atingiu a altura necessária de 1,80 metros. O atleta não selecionado. Então, a gente conseguiu fazer com que ele passasse por isso. Agora, se ele conseguisse aqui 1,80, ele não ia quebrar esse if. Então, o atleta foi selecionado. Beleza. Agora, vamos mudar outros parâmetros. Por exemplo, ele ser do sexo feminino. Então, vamos colocar aqui que o atleta não foi selecionado. Agora, por que o atleta não foi selecionado? Agora vamos checar aqui por negação também. E aqui eu vou colocar se ele não conseguir. E aqui eu vou colocar a expressão condição sexo. Eu vou negar a minha condição sexo. Ó, o atleta não corresponde, eu vou colocar assim, corresponde ao sexo desejado para a seleção do time. Ok? Vou colocar dessa forma. Ele é do sexo masculino. Então, eu vou colocar assim. E aqui eu vou fechar. Aqui eu vou fechar a minha expressão. Eu vou fechar meu if com meu parênteses aqui. Então, eu estou fazendo o quê? Uma checagem do sexo. Se o sexo for verdade, a gente não quer que seja verdade, quer que seja mentira. Então, a gente vai negar. E aí, a gente vai pegar. Ok? Ele está dizendo que está esperando um parênteses ser fechado. Ah, faltou um parênteses aqui, ó. Perfeito. Vou rodar de novo. Ó, o atleta não corresponde ao sexo desejado para a seleção do time. Atleta não selecionado. Então, ele caiu aqui na condição. Por quê? O if ele só vai entrar se for verdadeiro. O if só entra verdade. Então, se aqui não for verdade, eu tenho que negar essa verdade para poder entrar no if. E agora vamos testar mais um ifzinho aqui. Eu vou negar a minha condição. Qual condição? A minha condição idade. Então, idade. E aqui eu vou dar meu print ln para dizer, olha, atleta não tem a idade necessária para seleção. Então, vou deixar assim, a condição idade. Só que o atleta, vou trocar aqui o sexo, o atleta ele tem a idade. Então, vou colocar aqui um cara mais velho, para 30 anos, para ele cair nesse if aqui de idade. Então, eu vou rodar o programa. E, ó, o atleta não tem a idade necessária para a seleção. Por quê? Porque ele não está na idade entre 18 e 24 anos, ele tem 30. Por exemplo, se ele tivesse 15 anos, ainda assim, o resultado seria, ó, o atleta não tem idade necessária para a seleção, atleta não selecionado, beleza? Então, somente se ele tiver todos os requisitos, como altura, idade e sexo, é que o atleta é selecionado. Para isso, a gente usou e abusou do operador e comercial aqui. A gente viu que caiu nas três condições de verdade, a condição altura, a condição idade e a condição sexo. Se qualquer uma dessas condições não fossem verdades, ele não caía nesse if aqui. E também a gente aprendeu a negar as condições com o operador aqui, porque a gente viu que no if só cai verdades. Então, se aqui cair como valor falso, eu nego esse valor falso
ele passa a ser um valor true, e aí sim eu posso trabalhar aqui a minha condição do jeito que eu achar necessário. Eu acho que com esses programinhas a gente já consegue explorar e aprender mais sobre o operador E e sobre como usar ele em várias condições. E, cara, se você quiser realmente aprender de fato como utilizar melhor, como isso ficar na cabeça, só tem um passo que é praticar. Praticar e praticar. Então, para isso, você precisa resolver problemas. Você quer que eu crie mais problemas, que eu divulgue aqui uma lista de exercícios para você fazer? Deixa aqui nos comentários que eu vou atender o seu pedido. É isso, galera. Espero ter ajudado vocês aí no aprendizado. E o próximo vídeo a gente vai falar de outro operador, que é o operador OR. Tá uma aula muito bacana. Eu vou liberar para vocês já na próxima aula, beleza? É isso, te vejo lá.